boa tarde. Connosco temos o governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, de António Costa, Mário Centeno. A mediar esta entrevista comigo, Sandra Afoso, está a editora de política Susana Madureira Martins. Obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista. Senhor Governador, é inevitável começar pela inflação. Esta conversa, segundo alguns indicadores, podemos já ter ultrapassado o pico da subida dos preços. Mas ainda nem todos estão convencidos, incluindo a Presidente do Banco Central Europeu. O Eurostat aponta para um abrandamento na zona euro, para os 10% em novembro. Por cá, o INE também apontou para um abrandamento ligeiro, para 9,9%. Qual é a sua leitura? Já teremos ultrapassado este pico da inflação? Muito boa tarde e obrigado pelo convite. A inflação é, de facto, o indicador do ano e nós temos vindo a aprender muitas coisas sobre a inflação, porque durante várias décadas a inflação esteve controlada, muitas gerações de portugueses, é verdade, europeus, não viveram com inflação e estamos agora a aprender a viver com a inflação e a ler indicadores de inflação. E confesso que, do lado dos bancos centrais, temos algum receio, e daí talvez as cautelas na leitura dos números, porque ao longo dos últimos meses já anunciámos várias vezes que no trimestre seguinte se iria atingir o pico da inflação. E a verdade é que isso ainda não se materializou. Tudo indica, e estes indicadores mais recentes, desse ponto de vista, podem ser lidos com algum ânimo, que se possa estar a atingir o pico da inflação neste quarto trimestre, que era, aliás, a indicação que os modelos que usamos para estimar a inflação nos indicavam. Eu tenho dito que esta evolução da inflação tem origens bem conhecidas, provavelmente não vale a pena retomá-las todas agora nesta nossa conversa, mas as pressões que se colocaram aos preços foram sucessivas, enfim, foram-se adicionando umas às outras e isso levou a que os modelos de facto não as conseguissem captar. Passado esse período em que os choques eram eminentemente exógenos e que tinham a ver com as crises energéticas, com o conflito na Ucrânia, com as decisões da China em relação ao Covid-0, que colocavam mais restrições nas cadeias de oferta mundiais. Tudo situações que se mantêm? Tudo situações que se mantêm, mas não se agravaram. E essa dimensão é importante. Ou seja, não há choques novos a aparecer finalmente depois de alguns meses. Não resolvemos ainda uma boa parte destes problemas, tem toda a razão, mas a inflação é uma taxa de variação dos preços. E aquilo que temos observado, na verdade, e esta é uma mensagem muito importante, é que as previsões para 2023 do Banco Mundial dos preços da generalidade, eu diria até da totalidade, de matérias-primas, bens energéticos, fertilizantes, minerais, são todas variações esperadas negativas nos preços. O que significa que se começou a inverter o ciclo. O que está a querer dizer é que em 2023 já podemos ter um alívio dos indicadores da inflação? Tudo indica para que seja esse o caminho que o desenvolvimento da economia, nesta dimensão muito importante dos preços, vá tomar. Mas é preciso que o mecanismo de transmissão destes inputs, destas matérias-primas, destes bens energéticos, até ao consumidor final, se materialize. E aqui há uma cadeia de decisões para a qual eu também gostava de chamar a atenção. Desde logo, aquilo que os bancos centrais imediatamente começam a falar como efeitos de segunda ordem. Estou a falar das decisões dos governos. Estou a falar dos salários, das margens de lucro e das decisões da política orçamental sobre da resposta a esta situação, enfim, desafiante e por vezes difícil de inflação. Todos
começando obviamente pelo Banco Central Europeu, que na área do euro é quem tem a responsabilidade por garantir a estabilidade dos preços, através da política monetária. Mas estas outras dimensões daquilo que eu chamei a cadeia de transmissão dos preços, de formação dos preços, desde as matérias-primas ao processo produtivo, às margens de lucro e aos custos, em particular os custos salariais, devem contribuir. Por isso eu tenho, enfim, insistido na ideia de que o Banco Central Europeu não pode, não vai e tem mesmo que agir e não se vai demitir dessa ação, mas no médio prazo todos ganhamos se esta for uma ação coletiva, se o contributo dos salários para reduzir a pressão sobre os preços, se o contributo das margens de lucro obviamente, também o papel da política orçamental estiver coordenado com este objetivo, que não é um objetivo do Banco Central Europeu, é um objetivo de toda a nossa economia, eu diria, da nossa sociedade, que é reduzir o ritmo ao qual os preços aumentam. Está a falar de melhores salários, de outra política? Estou a falar de que nós devemos tomar decisões, quer salariais, quer de margens de lucro, quer na política orçamental, que sejam compatíveis com a estabilidade de preços no médio prazo. Há uma regra do bolso que eu tenho vindo a apresentar, um aumento salarial que não coloca pressão sobre os preços, é um aumento salarial que adiciona à taxa de inflação de médio prazo, que é o objetivo do BCE, que são 2%, os ganhos de produtividade nas empresas. Se o aumento salarial estiver contido nesta regra, não gera pressões inflacionistas. A mesma situação se coloca em relação às margens de lucro. Nós devemos esperar uma recuperação, e aconteceu, todos os dados que temos mostram que isso aconteceu, uma recuperação das margens de lucro das empresas face ao aperto que se viveu no período do Covid, mas hoje já era esperado que essas margens viessem a cair em termos dos níveis que atingiram, porque esse é o comportamento cíclico típico das margens de lucro. Nós hoje estamos num momento muito irrelevante para a economia portuguesa e europeia. Nós estamos em pleno emprego. Nós nunca tivemos tanto emprego em Portugal. Nunca. Não houve nenhum momento em que em Portugal tantas pessoas trabalhassem. Trabalham, mas com baixos salários. Há muitos portugueses a receber baixos salários. Os salários são baixos em termos relativos. Aceito que essa seja uma análise, mas eles têm vindo a progredir de forma muito consistente nos últimos anos. Desde logo começando no salário mínimo. Nós tivemos um aumento em termos reais do salário mínimo entre 2015 e 2021 superior a 45%. Nunca na economia portuguesa, nunca antes na economia portuguesa, nós tivemos em tão pouco tempo um aumento tão significativo do valor real, já nem estou a falar do valor nominal, do valor real do salário mínimo. E este é um processo longo. É um facto, o salário mínimo tem vindo a aumentar como não aumentava, mas também aumentam os trabalhadores pobres. Eu tenho que chamar a atenção para que o conceito de pobreza é um conceito relativo, é um conceito face ao salário mediano. E, portanto, numa economia em que a distribuição dos salários se desloca toda no sentido ascendente, é mais o desafio de redução da pobreza que nós temos conseguido em Portugal nos últimos anos, de forma muito significativa. Nós neste momento, temos indicadores de desigualdade e na distribuição do rendimento que são, em tudo, semelhantes aos da área do euro. Tínhamos níveis de desigualdade, que está um pouco associado à questão da pobreza também, muito
mais negativos do que a área do euro, desde o final do programa de ajustamento, do período de 2015 a 2019. Nesse período, nós convergimos em inúmeros indicadores para a média da área do euro. Este é um processo lento, mais lento seguramente do que todos desejaríamos, mas muito importante para a economia portuguesa. Eu lembro uma última variável que faz sempre parte do discurso de qualquer economista, que é a educação. Nada conseguiremos se não mantivermos a tendência que eu tenho até descrito como única e extraordinária de recuperação dos níveis de qualificações e educativos da população portuguesa. Estão a melhorar, mas também nos levam para a questão salarial, que é os jovens saem com melhores formações, mas não encontram salários à altura e que depois os empurram para outros países. Portanto, continuamos com a questão salarial em cima da mesa. Nós temos... E é a questão da classe média que se está a dissipar. Nós temos indicadores sobre a imigração que mostram que a percentagem da população portuguesa que imigra se tem vindo a reduzir nos últimos anos. Neste momento, os números apontam para qualquer coisa que aquilo que é o indicador que o Eurostat e que o INE tem de imigração permanente, portanto, pessoas que saem de forma permanente do país, anda à volta dos 35 mil por ano. Este número representa qualquer coisa como 0,3% da população portuguesa e tem vindo a diminuir. E tem, aliás, vindo a diminuir num contexto em que a imigração, ou seja, aqueles que vêm para Portugal trabalhar, tem aumentado. Tanto é que nós temos um saldo migratório líquido positivo desde 2016 e crescente. Isto significa que a economia e a sociedade portuguesa estão as mais dinâmicas, estão receptivas e de mão de obra, o que, aliás, é compatível com a situação que eu referi de estarmos em pleno emprego. Mas depois tínhamos que falar dos nómadas digitais, mas não vamos por não, aí. Não, mas a verdade, e os salários vão refletindo esta realidade, porque o que nós vemos nas contribuições para a Segurança Social é uma dinâmica da massa salarial em Portugal que antes do período do Covid estava a evoluir anualmente 7, 8% em termos nominais, com taxas de inflação praticamente zero, porque as taxas de inflação eram muito baixas. Aliás, era um problema com que nos confrontávamos. Excluindo o período do Covid, obviamente, porque é difícil de analisar em termos económicos, enfim, a reação que foi necessária ter naquela altura, que teve grande sucesso do ponto de vista do mercado de trabalho, mas obviamente constituiu uma ruptura com esta dinâmica. Esta dinâmica é retomada logo em 2021 e já em 2022. Os números de 2022 são impressionantes, se quiser pôr um termo assim bastante chamativo, do que aconteceu no mercado de trabalho em Portugal. Nós tivemos um aumento até setembro de 10,5% da massa salarial em Portugal. Estes 10,5% são 4% aumento do salário médio, 6% aumento do emprego. São números impressionantes para uma economia da nossa dimensão. Pós-Covid, em recuperação, mas numa recuperação de um mercado de trabalho que, na verdade, nunca teve um aumento significativo do desemprego, porque nós adotámos medidas de retenção do emprego nas empresas, que a generalidade das empresas em Portugal adotaram, e bem. Houve setores, obviamente, onde isto não aconteceu, mas esses setores são aqueles que em 2022 mais cresceram, que têm a ver com alguns serviços. Este ano, voltando ao início da nossa conversa, este ano, com a inflação, a perda de poder de compra é brutal. As pessoas queixam-se que perderam, no fundo, perderam rendimentos e que os aumentos não estão a compensar. E a minha pergunta é se as empresas não podiam ter ido mais longe nos aumentos e se é possível um aumento intercalar. Os nossos dados em relação às famílias, e é muito importante distinguir a resposta que eu vou dar, que é a resposta onde eu agrego todas as famílias portuguesas com problemas que seguramente se colocaram em dimensões mais vulneráveis
de algumas famílias em Portugal. Portanto, não tentemos retirar conclusões para todos daquilo que foi o que aconteceu a todos. E o que aconteceu a todos foi uma estagnação do rendimento disponível real das famílias. Os nossos números, os números do INE até ao fim do terceiro trimestre e a estimativa que fazemos até ao final do ano, é que o rendimento disponível real das famílias em Portugal no ano 2022 estagnou, não caiu, estagnou. O que é um resultado absolutamente extraordinário atendendo ao nível da inflação. Porque num ano em que a inflação é, em média anual, qualquer coisa como 7,5%, nós temos uma evolução do rendimento disponível, nominal, que acompanha praticamente este aumento dos preços. É difícil às vezes sentir isto face à vertigem que os números da inflação nos colocam hoje. Eu entendo isso, mas eu há pouco referi que o salário médio medido na Segurança Social evoluiu ligeiramente acima de 4%. 4% é um número redondo, evoluiu um pouco mais. Isto é o salário médio de todos aqueles que têm emprego. Os indicadores que temos são que as pessoas que mudaram de emprego no ano 2022 têm um ganho salarial muito próximo de 10%. E aqueles que mantiveram o emprego na mesma empresa tiveram, em média, um ganho salarial entre 6% e 7%. Porquê é que nós temos um ganho médio apenas de 4%? Porque em 2022 houve um crescimento muito grande do emprego. E quando há um crescimento muito grande do emprego, em termos agregados, o crescimento médio do salário é menor. Porquê? Porque muitas das pessoas que entram no mercado de trabalho entram com salários abaixo da média. O que está a dizer é que o mais provável é um aumento intercalar dos salários no próximo ano não vai ser possível. Eu diria que nós temos que nos manter atentos às situações de vulnerabilidade. Até este momento, os números que temos não apontam para que no seu conjunto o mercado de trabalho em Portugal não tenha dado resposta ao desafio da inflação. Porque as famílias em Portugal, também obviamente ajudadas por algumas medidas do governo, mas a maior parte da resposta, a esmagadora dimensão da resposta foi dada no mercado de trabalho e essa foi muito positiva pelo aumento do emprego e pelo aumento dos salários que ocorreu. Então, eu diria que nós temos que nos manter com este foco no que é a situação em que nos encontramos, olhando para as vulnerabilidades, sem dúvida nenhuma, mas neste momento, com a taxa de desemprego no nível em que está e com o emprego que temos, com a maior taxa de participação alguma vez registada em Portugal, nós temos uma resposta do mercado muito adequada àquilo que são os desafios que encontramos. Voltando ao início e à inflação, obviamente que a resposta à inflação é o aumento dos juros. Temos agora uma decisão este mês, nova decisão, tem defendido uma moderação na subida. Acha que este é o momento para mostrar essa moderação? Os números completos com que a decisão vai ser tomada só serão conhecidos mais na proximidade da reunião, porque o BCE vai divulgar projeções completas, aliás, até 2025. Há aqui uma ideia que às vezes é difícil de transmitir, que o objetivo que nós prosseguimos na inflação não é a inflação do mês que vem, é a inflação no médio prazo. E, portanto, é muito importante entender aquilo que estas dinâmicas de que eu falei há pouco, sobre salários, margens, preços internacionais, o que é que isto significa no médio prazo, na avaliação que o BCE fará. Mas as pessoas percebem que ainda estamos longe dos 2%. Estamos, mas é uma dinâmica. E eu já lá vou a essa sua afirmação, porque ela é de facto a dificuldade que às vezes os bancos centrais têm em comunicar as suas decisões. A decisão de dezembro vai ser tomada com esta informação adicional.
Os números que nós observamos desde há vários meses nos mercados internacionais, com queda do preço do petróleo, com queda do preço do gás, com estimativas, e já muitas vezes materializadas, o alumínio, o ferro, o trigo, todos estes bens estão a cair o preço, já em termos homólogos, inclusive, já não é só face ao pico que muitas vezes foi atingido ali em junho, julho. Não, é em termos homólogos. Estas variações têm que passar para a inflação sentida pelos consumidores. Não há nenhuma alternativa a isto acontecer. Nós temos que fazer pressão no sistema, na forma como os preços são determinados nas nossas economias para que isto aconteça. É tal ação coletiva. E se atingimos esse pico sem grandes complacências, porque temos que, enfim, entender que já erramos no passado recente a identificação desse pico de inflação, estão criadas as condições para que não é que haja uma alteração da estratégia, mas é que a estratégia siga aquilo que está, de certa forma, até expectável nos mercados. Se nós olharmos hoje para as taxas de futuros daquilo que são as decisões esperadas pelo BCE, nós temos para dezembro um aumento mais reduzido do que aquilo que aconteceu nas últimas 2 reuniões. Ou seja, os mercados esperam esse aumento mais reduzido. Abaixo de 75 pontos base. Abaixo de 75 pontos base. E eu acho que nós estamos em condições de o promover. Vamos ver como termina a questão das estimativas e dos dados adicionais que, entretanto, possam surgir. Mas é muito importante que essa trajetória seja seguida, essa trajetória agora mais de redução. Deu um sinal. Que se dê um sinal, porque esse sinal vai corroborar uma trajetória que já está totalmente descontada nas taxas que nós pagamos. As Euribors... Estamos entre um sinal claro, 25 pontos base, ou um sinal moderado de 50 pontos base? Nós temos que continuar a transmitir aos mercados todos, não estou a falar dos mercados financeiros, estou a falar das empresas, estou a falar dos mercados também de trabalho, que o BCE não terá nenhuma hesitação em combater uma inflação do nível que nós ainda hoje temos. Estas poucas décimas de redução da taxa de inflação são poucas décimas. Sinal moderado, então. Isso, no sentido de alertar para que temos todos que estar colaborantes com esta decisão. Não é uma decisão de repressão. Entendam o que está... Mas a comunicação da Presidente do BCE tem sido um pouco essa, de quase que uma fatalidade ou um castigo por causa dos dados. Não é. É algo que está, aliás... muito, muito alto em todas as nossas prioridades, mesmo fora da política monetária. Não há nada mais disruptivo para a política orçamental do que esta necessidade de ter que desenhar medidas de apoio por causa da inflação para as empresas, para todos nós, para aqueles que poupam, porque nós sentimos isso também. Uma inflação de 10% cria uma erosão nas nossas poupanças enorme. A comunicação do BCE sobre a subida das taxas de juro também devia mudar um pouco. Acredita nisso? Nós temos sido, deixe-me entrar aqui um pouco na defesa sem ter aquele do que tom tem. Um pouco implacável de... Mas houve ali um momento de viragem em que foi necessário afirmar, porque havia uma percepção instalada que não era correta, de grande complacência do BCE e enfim, na verdade já várias pessoas vieram dizer que começámos a atuar tarde, não é? E quando não é a minha interpretação, eu acho que estão errados, porque os sinais que recebíamos da economia e da origem, do foco da origem da inflação, não eram compatíveis com uma ação diferente do BCE, porque estamos a falar de choques de oferta, choques energéticos, normalmente têm uma duração, uma vida muito curta, ao contrário dos choques de procura que se autoalimentam, estes não. O problema é que foram sucessivos e a verdade é que o BCE começou a agir já em dezembro de 2021, quando anunciou que ia reduzir e até terminar as compras de ativos e, portanto,
lançar a fase seguinte da política monetária, que tinha a ver com as taxas. Mas aquilo, voltando aqui um bocadinho atrás à questão que colocou sobre o sinal que isto dá para o futuro. É esse mecanismo de previsibilidade que nós neste momento, e que ajudará também na dimensão que estava a referir sobre a capacidade do BCE, enfim, ser pedagógico naquilo que são as suas decisões e não punitivo, não é nada esse o espírito, que é, a partir do momento em que a inflação atinge o seu pico, que as decisões do BCE, de acordo com aquilo que é esperado em dezembro, venham também elas próprias a suavizar o perfil dos aumentos das taxas até atingirmos um ponto que estamos muito próximo desse ponto de valor máximo, que é, aliás, aquilo que o mercado espera de nós. Já estamos próximo do... Estamos muito próximo e a verdade é que nos últimos dias, com a inflexão aparente da política monetária nos Estados Unidos, com a informação que tivemos da inflação do último mês, nós tivemos uma revisão em baixa muito significativa já das estimativas que o mercado tem assumidas para a evolução das taxas. Podemos dizer que não irão para além dos 3%, neste momento estão nos 2%. Neste momento vamos para os 2%, ainda não estamos. Sim. A trajetória há 15 dias era de que se poderia atingir os 3% durante o ano 2023. As últimas estimativas de ontem, eu pedi os gráficos para vir aqui preparar esta nossa conversa, já não atingem os 3% e convergem muito rapidamente para 2% em 24 e 25. O que significa que há um aligeirar desta trajetória que já está totalmente descontada neste momento na Euribor que nós pagamos nos créditos, em particular no crédito à habitação. E houve, aliás, um episódio muito interessante em torno da reunião de outubro, porque o comunicado do BCE teve umas novidades face à preocupação com a economia, à trajetória futura das taxas. O mercado, no dia em outubro, quando nós tomámos a decisão de aumentar 75 pontos base, o mercado reviu em baixa a trajetória das taxas e isto tem um impacto direto na Euribor. Infelizmente, no dia seguinte, o número da inflação que foi conhecido foi ainda em alta e surpreendeu os mercados um pouco. O que significou que a redução que os mercados tiveram nas taxas na quinta-feira, na sexta-feira foi praticamente toda revertida. Mas desde esse dia, com a informação que tem vindo a ser conhecida, e com agora esta informação do dia 30 de novembro da taxa de inflação estar já ligeiramente mais baixa, há uma revisão gradual da trajetória esperada para as taxas do BCE, que é mais consentânea com o tal esforço coletivo que se reflete nestas taxas. Ou seja, um ganho hoje de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais, seja nos salários, seja nas margens de lucro, vai ter um impacto negativo no médio prazo muito significativo. Neste esforço que digo coletivo. E nós devemos, se possível, abdicar no curto prazo para ter este ganho de previsibilidade no médio prazo. E garanto-vos, se o conseguirmos, este ganho vai ser muito significativo, muito material, e a revisão das expectativas que depois se refletem na Euribor que pagamos é imediata. É imediata. Portanto, não é de excluir que possa existir uma revisão em baixa já ao longo do ano 2023 das Euribor que hoje pagamos e que, portanto, também como atingimos o pico da inflação, assim já tínhamos atingido o pico das taxas de juros e elas comecem gradualmente. Não vão voltar aos níveis de 2022, não vão voltar aos níveis de 2019. Taxa zero. Taxa zero, taxas negativas. Isso ninguém quer. Não podemos voltar a esses níveis de taxas. Não, aliás,
o BCE estava a empreender um conjunto de medidas e de estratégias de política monetária. Mas acha que 2023 já será um ano de alívio? Se atingirmos o pico, e este se eu sei que tem o seu valor, e por isso é que eu o coloquei no início da frase, da inflação ao longo do quarto trimestre deste ano, e isso for algo que se materialize no princípio de 23, isso vai acontecer. Para que este se verifique, são necessários 2 fatores. Que não haja surpresas adicionais. Enfim, o ano passado nós estávamos mais ou menos na mesma posição, mas depois a guerra, de facto, concretizou-se. Aconteceu. Não estamos livres de um episódio dessa natureza. Não está nesta análise. Nada dessa natureza está nessa análise. Portanto, esse se é muito importante e se os mecanismos de transmissão de que falámos abundantemente no princípio desta nossa conversa forem efetivamente colocados no mercado. E, portanto... Participou, o Banco de Portugal foi um elemento-chave na coordenação das negociações das medidas de apoio a quem tem créditos à habitação com a banca e que têm sido muito criticadas porque toda a gente, por não terem ido mais além, sobretudo tendo em conta que os bancos têm recebido muito apoio público e agora as pessoas acham que estava na altura de ajudarem os clientes. O que é que aconteceu nestas negociações? Porquê é que os bancos não... Duas notas em relação à forma até como coloca a pergunta. Nós tivemos, de facto, no passado recente, processos difíceis com a banca. Não foram exclusivos de Portugal. Sabem qual é a minha leitura sobre a forma como o processo decorreu desde a crise financeira, passando pela crise soberana na banca em Portugal. Nós chegámos muito tarde às soluções, muito tarde, muito desfasados do resto da Europa, quando a partir de 2015, 2016 começamos efetivamente a capitalizar os bancos. Nós só começámos a reduzir o crédito mal parado a partir de 2016 e efetivamente esse processo levou algum tempo a materializar-se. Hoje estamos com níveis de crédito mal parado praticamente idênticos aos europeus. E isso é uma conquista muito grande, que não podemos perder. Mas eu percebo que isso esteja na memória fresca de todos. E é de facto algo que não podemos esquecer. Também não podemos esquecer que a banca, nos últimos anos, em particular com taxas de juros muito baixas, teve uma dimensão do seu negócio muito afetada. Os bancos, enfim, fazem o seu negócio é concessão de crédito, com taxas negativas. A dimensão negócio dos bancos vê-se muito, muito afetada e foi necessário que esses bancos se adaptassem também a essa realidade. Exatamente. Não foi fácil. Não foi fácil e nós tivemos, aliás, que fazer todo este progresso nestas condições bastante difíceis, porque são mesmo bastante difíceis de operação na banca em todo o mundo e Portugal não foi exceção. E chegamos a este momento com uma resposta pública de grande dimensão no período de Covid, com os bancos a não serem parte do problema, o que também foi uma novidade face às crises anteriores, porque nas crises anteriores eles tinham sido parte, o setor financeiro em geral, tinha sido parte do problema, e este equilíbrio que hoje, em que hoje nos encontramos, esta situação de pleno emprego, o Estado mais endividado. De forma muito positiva, e eu quero realçar muito este indicador, as empresas e as famílias reduziram o seu endividamento hoje face a 2019. Os depósitos das famílias cresceram mais do que as suas dívidas. Com a Covid. 8 mil milhões de euros. Nós temos 8 mil milhões de euros menos de dívida das empresas, das famílias, do que tínhamos em 2019. O número para as empresas é 4 mil milhões de euros. Ou seja, quem... Já vamos aos depósitos, porque é um facto que não estão a ser remunerados.
Pronto, mas já lá vamos. Exato. Agora deixe-me só terminar esta ideia, que estava quase a terminar. Eu sei que fui muito atrás, mas a sua pergunta também apelou a isso. Que é o que é que os bancos podem e devem fazer neste momento. E eles têm já mecanismos legais que os obrigam, que os impelem a olhar para a situação dos mutuários em dificuldade e agir. E agir de forma preventiva. Alternativas. Exatamente. A tal renegociação. O que este decreto-lei vem fazer é colocar uma métrica em cima desse outro mecanismo que se chama PARI, que já existe em Portugal há muitos anos e que há uma enorme já experiência de utilização. A questão é a métrica. É que é de tal forma redutora que atinge poucas famílias ou poucos clientes. Mas primeiro precisamos de verdadeiramente identificar duas coisas. Primeiro, nós estamos a regressar a taxas normais. É muito importante que tenhamos isto em mente. Estas taxas hoje estão um pouco mais elevadas, eu já referi que elas vão ter tendência depois a reduzir-se, mas elas são as taxas normais. As taxas de 20, 19, 18 não são taxas normais. Aliás, todos os créditos que foram concedidos durante esse período, a partir em particular de 2018, estão sujeitos a um teste de stress, precisamente de aumento de 3 pontos percentuais na taxa, para perceber se o mutuário consegue acomodar um aumento das taxas muito próximo daquele que estamos a observar hoje. E os créditos foram concedidos nessa presunção de que as pessoas estavam conscientes desse choque que poderia acontecer e o banco estava obrigado a só conceder crédito a mutuários que conseguissem acomodar esses choques. Desde essa altura, os rendimentos das famílias em Portugal aumentaram todos os anos de forma consecutiva. Essa, honestamente, tem que ser esta almofada que tem que existir. Mas há aqui um risco de aumento mal parado. Não, existe a necessidade de olhar para cada família. Porque cada família para um banco é um cliente, é um mutuário e os bancos têm a obrigação de o fazer. Assim como, e eu tenho falado sobre isso também, têm a obrigação de olhar para as poupanças das famílias e, no contexto de uma função social muito importante que os bancos têm, que é entregue pela sociedade numa base de confiança, porque todo o sistema bancário funciona na base da confiança, que é a de recolher os depósitos, de serem o garante da proteção desses depósitos e da sua remuneração. E, portanto, é verdade que as poupanças das famílias também têm que ser remuneradas. E eu acho que já deu vários recados à banca sobre isso. Certo. A necessidade de remunerarem os depósitos e de os equipararem às taxas de juros que estão a ser decididas pelo Banco Central. O que é certo é que não estão a ouvi-lo. E fora os recados que terá dado em privado, se quiser também pode agora partilhar connosco. O Banco de Portugal pode fazer mais alguma coisa além destas recomendações? O Banco de Portugal, na verdade, recomendações, gosto mais da palavra do que de recados. Recomendações no sentido quase da perspectiva que o Banco Central tem que ter destas matérias, que é uma perspectiva, enfim, o jargão económico, enfim, muito técnico, é de equilíbrio geral. Eu tenho que olhar para todas as dimensões do problema e não me focar apenas numa delas. Eu percebo que há famílias que estão hoje em dificuldade ou que possam entrar em dificuldade face a um aumento desta natureza das taxas. Tenho que apelar a que essas famílias respondam com os seus próprios meios, porque houve um compromisso que elas assumiram e eu tenho a certeza absoluta, porque o crédito mal parado da habitação em Portugal é muito, muito reduzido. Os portugueses têm honra e põem um ponto de honra muito, muito, muito forte no cumprimento das suas obrigações, em particular da habitação. Okay. Isto foi assim durante a crise financeira, durante a crise das dívidas soberanas. Nós
somos, enfim, pessoas de palavra e todos hoje percebemos que o problema da banca não foi com os clientes da habitação, foi com outros clientes que tinham outras habitações e não eram estes portugueses de que estamos a falar e para quem estamos a falar que na verdade viviam acima das suas possibilidades. Era um grupo muito reduzido de portugueses que vivia acima das suas possibilidades e que colocou um ónus em cima de todos os outros, que são bastante honrados e que cumprem todas as suas obrigações. Deixe-me avançar um pouco na conversa e já que fala da banca, e gostava de perguntar-lhe também sobre os seus próprios poderes como governador do Banco de Portugal. Temos uma revisão constitucional à porta, o PSD propõe outro tipo de nomeação para o seu cargo, entre outros, mas propõe que seja o Presidente da República a fazer a nomeação do Governador do Banco de Portugal. Isso seria um bom sinal para se calhar não para si, mas para os que vierem depois? Eu percebo o interesse da sua pergunta, enfim, e gostaria muito de participar nesse debate. A minha posição relativa aqui nesta mesa limita reforçar a minha... os seus próprios poderes ou tornar o cargo ainda mais independente? Deixe-me responder-lhe, de qualquer maneira, qual é a forma como eu vejo o posicionamento do Banco de Portugal no quadro das instituições nacionais. Há muito para fazer ainda, muito para fazer no reforço naquilo que são hoje, enfim, as funções e o papel que o Banco de Portugal tem na sociedade portuguesa. Uma nota quase mais interna, mas de partilha com a sociedade, o plano estratégico que hoje está a ser implementado no Banco de Portugal e que cobre o período de 21 a 25, tem como lema proximidade e confiança. Nós temos muito ainda para fazer no papel social e institucional que o Banco de Portugal tem na sociedade portuguesa. No trabalho com o Parlamento, no trabalho com o Governo, no trabalho com o Conselho Económico e Social, no trabalho com os outros supervisores, nós estamos a aprofundar todas estas dimensões, incluindo com a comunidade e com as empresas. Estamos a fazer, e já fizemos vários e vamos fazer mais, já em janeiro vamos para o Algarve falar com o setor do turismo. Temos feito muito trabalho de base do contacto com a comunidade. É aí que eu vejo a presença do Banco de Portugal e é aí que eu estou focado para ela ser reforçada. Em termos institucionais, o banco tem um enquadramento hoje que é totalmente alinhado com aquilo que é o papel dos bancos centrais, que têm as responsabilidades que o Banco de Portugal tem, porque nem todos têm na Europa tantas responsabilidades como o Banco de Portugal tem face à supervisão e regulação do sistema financeiro em Portugal. Mas o Banco de Portugal tem tem um conjunto adequado, diria eu, de funções que tem que cumprir e que tem que cumprir melhor, cada vez melhor. E que não precisa de ser reforçado? Não vejo nenhuma necessidade neste momento e, portanto, isso será uma dimensão política que decorrerá por si, e é aí que eu não me queria envolver, mas eu não vejo essa necessidade. Posso deduzir que é indiferente ser nomeado pelo Governo ou ser nomeado pelo Presidente da República por indicação do Governo? Não vejo nenhuma diferença substantiva numa alteração dessa natureza. Mas não acho também que seja uma novidade em termos europeus. Há situações na Europa em que isso também funciona dessa forma. Uhum. Como é que fica a credibilidade do país junto das instituições europeias, tendo em conta que desde 2020 não temos um juiz português do Tribunal de Contas Europeu? Não houve ainda uma indicação, desde há 2 anos que estamos sem essa representação, há sempre muitas queixas de que há poucos representantes portugueses em Bruxelas, por exemplo. Gostava de perceber como é que o Governador vê esta situação. Esse é um lugar de nomeação do país e, portanto, enfim, o país tem direito. Do país, exatamente. É um lugar que, obviamente, deveria estar preenchido e deverá estar preenchido, espero, em breve. E, portanto, não acho que seja uma situação normal. Acho que tem mesmo que ser preenchido. Porque é um cargo
porque no fundo também é o único... O seu não preenchimento fragiliza a presença de Portugal nas instituições europeias, não tenho dúvida sobre essa matéria, e portanto acho que era importante fazê-lo. Tem sido indicado o nome de João Leão, um seu secretário de Estado e também ex-ministro das Finanças. Seria um bom nome, depois do falhanço para o mecanismo? Está aqui a pôr-me em dificuldade. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer-lhe esta frase. Sobre contas, eu conheço muito poucas pessoas melhores do que o João Leão. E portanto, se é contas, provavelmente, ou muito provavelmente, Portugal ficaria bem representado. O Primeiro-Ministro, entretanto, já processou o Dr. Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, que o professor sucedeu, não é? Por alegadas pressões no processo Eurobic. Há alegações no livro do jornalista Luís Rosa sobre o Banif, que também o envolvem assim. Mário Centeno, admite também apresentar uma queixa na Justiça na sequência deste imbróglio todo? Não faz parte das minhas prioridades. Já referi que naquilo que se refere ao meu nome, o livro pauta-se por uma relação difícil com a verdade, mas é só isso. Não acho que se justifique mais do que esta frase. E a existência de uma eventual comissão de inquérito à volta disto? As comissões de inquérito são prerrogativas da Assembleia da República. Era só o que faltava que o governador do Banco de Portugal se pronunciasse sobre comissões de inquérito. Já houve comissões de inquérito sobre todas essas matérias, como eu também já disse. Na comissão de inquérito é suposto dizer-se toda a verdade. Como já houve várias comissões de inquérito, eu estaria na presunção de que toda a verdade já tivesse sido dita, mas não tenho mais a dizer sobre essa matéria. A União Europeia defende a utilização do dinheiro que está congelado, os capitais russos, para a causa ucraniana. Nós temos alguns ativos congelados. Quantos e qual é... o que é que se passa com estes capitais? Porque é que não podem ser reencaminhados para esta causa? E quem gera essa conta é o Ministério dos Negócios Estrangeiros em conjugação com o Ministério das Finanças. Eu creio ter ouvido o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ter referido recentemente que estariam em causa 18 milhões de euros. Eu confesso que não sei mais detalhes sobre isso. A única questão que eu gostava, talvez, num plano europeu, de referir, e gostaria que Portugal se associasse, é que uma guerra nunca tem prazo para terminar. Elas são, para quem não as inicia, como foi o caso da Europa, eventos, enfim, indesejáveis e negativos. Mas nós não podemos ter nenhuma hesitação quanto a este processo e estar sempre e permanentemente do lado da defesa dos interesses europeus e dos princípios europeus, que são totalmente invioláveis, e portanto não podemos mostrar fadiga nessa dimensão uma única vez que seja. Gostava de terminar esta entrevista ao Governador do Banco de Portugal com atualidade, porque há mexidas importantes em alguns ministérios, nomeadamente no Ministério das Finanças. Atingiu, de resto, o Ministério das Finanças em cheio. Com a saída de António Mendonça Mendes, já não resta nada do elenco formado por Mário Centeno, como Ministro das Finanças. Como é que viu a saída do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para o gabinete do Primeiro-Ministro? Do que é que estamos a falar? Eu gosto mais das perguntas da Sandra. se me é permitido. Estou a brincar. É o polícia bom e o polícia mau? Não. São prismas diferentes. Essa ainda é mais difícil do que as anteriores. E eu nas anteriores dei uma resposta, acho eu. Ou seja, são decisões que cabem, enfim, em primeira linha ao Primeiro-Ministro. Enfim, o
daqui a umas horas ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Na verdade, quando a entrevista for ouvida, já não é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. De facto, trabalhou comigo, enfim, era uma peça importante daquele elenco governativo, mas como tudo António na Costa vida, ficou a ganhar e Fernando vida, Medina ficou a perder. como tudo na vida, evolui e quem tem que tomar as decisões toma e pronto. E diga-me uma coisa, não vê qualquer tipo de problema, sendo que António Mendes é irmão de Ana Catarina Mendes, não vê aí, não é ilegal, mas não vê aí um problema político à vista? As questões éticas são muito importantes, muitas vezes intangíveis, como aliás acabou de referir, e têm que ser avaliadas por cada um em cada momento, e ainda é mais difícil para quem está de fora, como é o meu caso neste momento e com outras obrigações, pronunciar-me sobre essa matéria. Não é fácil a resposta, de qualquer maneira. É uma situação que tem a ver com a execução de funções, enfim, de responsabilidade, e cada um tem que se sentir capaz de as assumir. São intangíveis no sentido, como disse, que não há nenhuma norma que cubra essa dimensão e, portanto, não vejo nem um problema, nem algo que se possa, enfim, assumir à cabeça. Cada um tem que tomar as suas decisões. O facto de ambos terem um percurso autónomo politicamente facilita a interpretação. Já lhe disse, estou demasiado fora desse conjunto de decisões para poder sequer avaliá-las. Não sei. Só para terminar, recentemente, numa entrevista, disse que há espaço no mercado bancário português para fusões e aquisições. Pergunto-lhe se isto é uma necessidade, se dentro dos grandes bancos nacionais, ao operar em Portugal, podemos estar perante a possibilidade de alguns deixarem de existir se não se juntarem ou fundirem. Eu disse-o logo nos primeiros meses de ocupar o cargo de governador. Disse-o também que era uma evolução natural face à estabilização do sistema financeiro a que tínhamos assistido nos anos anteriores. O Covid e depois a guerra vieram, enfim, provavelmente prolongar este período de adaptação. Acho que é uma dimensão que tem que ser resolvida no mercado, mas continuo a ser da opinião de que há espaço para essa consolidação que promova ainda mais a resiliência e a robustez do sistema bancário em Portugal. Portanto, mantenho essa visão de que, ultrapassadas as dificuldades financeiras que se colocaram ao país nos últimos 10 anos, nós possamos ter essa dimensão. Há sinais muito positivos de todo este processo. Eu tenho referido ultimamente o facto de o Fundo de Resolução, neste momento, por exemplo, já ter um contributo positivo para o Orçamento de Estado e ter começado finalmente o processo de redução do seu endividamento face ao Estado, e isso significa este tal contributo positivo para as contas públicas. A banca tem gerado dividendos, tem pago impostos, tem pago taxas, é um fator também de resiliência nesse sentido. Olhando para o mercado dirá qual é a evolução que entende, mas eu vejo espaço para essa consolidação. Mas há bancos que correm o risco de desaparecer, como o Montepio, por exemplo, que anda há anos à procura de namoro. Não há um desaparecimento, porque um banco existe pela função que ele desempenha, pelos clientes que tem, e não há nenhum desaparecimento previsível nessa função. E, portanto, uma consolidação não significa um desaparecimento
do serviço bancário e as entidades, se fundirem, elas não desaparecem nas suas funções e, portanto, isso é que é importante ter em mente. Só recuperar uma pergunta, porque acabou por não responder, em relação à remuneração dos depósitos, além das recomendações do Banco de Portugal, pode fazer mais alguma coisa? Não, isso é uma decisão que o mercado tem que... Há uma lei que gera, aliás, e que foi um travão, por exemplo, às remunerações negativas dos depósitos, mas não devemos intervir mais do que isso. Portanto, as recomendações são isso mesmo, recomendações. Foi a entrevista com o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Muito obrigada por estar connosco.